Olá, nós estamos de volta para estudar a Palavra de Deus dentro do programa Lar e Família. Nós estamos numa série de programas sobre a oração, ou melhor, sobre o Sermão da Montanha, o mais longo sermão pregado por Jesus, pelo menos que está registrado na Bíblia. E dentro desta série do Sermão da Montanha, nós já estamos há vários programas estudando a oração do Senhor, a oração modelo. Tem tanta coisa que a gente aprende nesta oração que é tão preciosa. Por exemplo, no último programa nós vimos que o Senhor Deus nos orienta a orar pelo pão nosso de cada dia. Deus é responsável pelo meu sustento. Se eu sou filho de Deus, se eu procuro andar nos seus caminhos, se eu procuro buscá-lo em primeiro lugar, ele diz assim: as suas necessidades são a minha preocupação, meu filho. Siga a vida, vá em frente, deixe as suas necessidades, o seu pão de cada dia, deixe nas minhas mãos. Eu gosto de um texto de Filipenses, nós vamos voltar a ele num programa futuro, em que Paulo diz, Filipenses capítulo 4, verso 19, Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Deus é muito rico, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu gosto desse texto porque ele me traz segurança. Eu tenho necessidades, talvez você esteja passando por necessidades, tenha necessidades justamente agora. E a palavra de Deus garante que o Senhor Deus supre as minhas e as suas reais necessidades. Mas o texto de hoje, que nós vamos estudar hoje, começa no verso 12 do capítulo 6 do Evangelho de São Mateus. No capítulo 12, logo depois do pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus nos orienta a orar: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ai, perdoa-nos as nossas dívidas. Esse texto me lembra da minha pecaminosidade. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu sou pecador. E quando me aproximo de Deus, eu preciso me achegar a Ele com esta noção da minha pecaminosidade. Eu preciso saber que não sou perfeito. Eu preciso saber que tenho falhas. Mas preciso tomar tempo para pensar nestas coisas, para poder confessá-las. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9, a palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, a pessoa que desenvolve o hábito de confessar-se ao Senhor, porque a Bíblia ensina que nós devemos confessar as nossas faltas a Deus. A Deus. Ele é o nosso intercessor, Jesus é o nosso intercessor. A não ser que eu tenha uma falta que prejudicou alguém, uma outra pessoa, então, além de confessar a Deus, eu devo confessar a esta outra pessoa: olha, me perdoe, me desculpe, eu errei, isso de alguma maneira prejudicou a você. E eu aprendi que quando a gente confessa as faltas para alguém, a gente não fica apresentando desculpas. Olha, eu errei, mas também você bem que mereceu. Você já viu que tem gente assim, né? Como que fica a família dessa pessoa? Essa pessoa não consegue pedir desculpa cada vez que ela... E se ela vai pedir desculpas, ela sempre está apresentando uma justificativa para o seu erro. Olha, você sabe qual é a justificativa do erro? A justificativa para o meu erro é que eu sou pecador mesmo. Então eu tenho que pedir perdão às pessoas, pedir desculpa às pessoas. Agora, quando eu desenvolvo o hábito de analisar a minha vida a cada dia na presença de Deus, nesse momento de oração, nesse momento do começo do dia, antes de ir para o trabalho, você já formou essa rotina de ir à presença de Deus, e dentro da oração que você faz, aqui está o modelo de oração que Jesus deixou para a gente, você inclui esse momento de confissão a Deus. E a confissão deve ser clara, específica, porque tem gente que confessa assim de maneira muito geral, né? Muito sem responsabilidade. Tem gente que ora assim: Senhor Deus, perdoa todos os meus pecados. E aí Deus que se vire
para ir lá identificar os meus pecados e perdoá-los todos. Mas eu não quero ter compromisso nenhum com identificar quais são as minhas falhas à luz da palavra de Deus, olhar aqui, estudar a revelação de Deus e ver onde que eu estou falhando, onde que os meus caminhos estão se desviando dos caminhos de Deus e pedir a Deus como Davi, oh meu Deus, cria em mim um coração puro que eu vivo me desviando do Senhor, eu vivo buscando outros caminhos que não são os teus caminhos. Então esse processo é um processo doloroso, é um processo que não é confortável. Eu ser confrontado com as minhas fragilidades, com os meus defeitos, com os meus pecados e ter que apresentar isso para Deus. Olha, tem gente que não gosta disso, prefere evitar isso. E isso acaba influenciando negativamente os seus relacionamentos, porque a pessoa que não faz isso diante de Deus, a pessoa que não examina a sua alma, o seu coração diante de Deus, ela também não examina as suas interações sociais. Ela não examina e às vezes ela não consegue discernir onde errou. Sabe, tem gente que se dá mal nos relacionamentos, não se dá bem no ambiente de trabalho, não se dá bem na vida em família, mas não sabe nem por quê. Parece que alguns já nascem com assim, uma falta de habilidade natural para relacionamentos. Agora, o que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer se esse é o meu caso? Eu preciso estudar a minha vida à luz da palavra de Deus. Eu preciso ler também um pouquinho sobre relacionamentos. Às vezes eu fui criado num ambiente familiar, eu tive modelos familiares que aceitavam abuso, por exemplo. E eu acho o abuso, ser abusado ou abusar, algo natural, por causa dos padrões familiares, dos mandatos familiares. E eu acho isso natural, acho normal, e eu abuso também. E as pessoas se ressentem com o meu abuso, e eu, como acho aquilo natural, eu fico pensando, mas por que essas pessoas estão ressentidas comigo? E eu não sei por quê. Então, pera um pouquinho, eu preciso ir à presença de Deus, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso ler um pouquinho mais, estudar, pesquisar, orar e dizer, meu Deus, examina o meu coração. Davi orou assim, Davi disse, meu Deus, examina o meu coração. Você acha isso lá no Salmo 139, examina o meu coração, meu Deus, vê se há em mim um caminho mau que eu não estou enxergando. Sabe, eu me acho uma pessoa demais, eu me acho uma pessoa super simpática, eu me acho uma pessoa super legal, eu fico admirado como tem gente que não gosta de mim, uma pessoa tão legal quanto eu. Ei, pera um pouquinho aí, a maneira como minha mamãe me vê não é a maneira como as outras pessoas me veem. O papai e a mamãe da gente, que trocaram as fraldas da gente, eles gostam da gente quase de qualquer jeito. Mas nem todo mundo vai me aceitar dessa maneira. Então, eu preciso ter essa maturidade, essa percepção para pensar assim, para imaginar que eu não sou aquele recheio do biscoito que eu estou achando que eu sou, né? Tem algum defeito na minha vida que pode estar afetando o meu casamento, seriamente o meu casamento. E esse defeito, se não consertado na presença de Deus, ele pode vir a destruir o meu casamento, ou destruir o meu relacionamento com os meus filhos, ou com os meus pais, ou com os meus irmãos, e eu ainda fico imaginando que a culpa é deles. Fico pensando que eles são culpados por não me aceitarem do jeito que eu sou. Então, eu preciso ir à presença de Deus e dizer, meu Deus, me ajuda, examina o meu coração. Então, isso acontece quando eu tenho tempo regular na presença do Senhor. Quando eu tenho já um programa regular, diário, eu começo o dia não trabalhando, eu começo o dia ficando, indo à presença do Senhor, buscando intimidade com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu me exponho a Deus, eu fico um tempo na presença de Deus, me exponho a Ele. Eu peço a Ele que crie em mim um coração novo. Em Ezequiel capítulo 36, verso 26,
Deus diz, vou dar para você um coração novo, eu vou pôr dentro de você um espírito novo, eu vou tirar de você o coração de pedra, que não percebe as coisas, um coração insensível, e vou dar para você um coração de carne sensível. Essa é a obra do Espírito Santo e é por isso que eu preciso pedir o derramamento do Espírito Santo. Mas para receber o Espírito Santo, eu preciso permanecer na presença do Senhor. Eu preciso gastar tempo na presença do Senhor. É por isso que a confissão é um momento muito importante da oração. Eu já falei para você em algum programa anterior que eu acho muito interessante em algumas fases da minha vida, que eu vou à presença do Senhor e quando chega esse momento da minha oração, esse momento da confissão, eu não consigo encontrar nada errado para confessar. Eu fico admirado com a santidade desse pastor aqui, sabe? Um homem tão santo, não tem nada para confessar, mas que pureza, que santidade é essa? Escuta, isso é um engano. A Bíblia diz, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso e nele não está a verdade. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais ligado a Ele, maior será a minha noção de fragilidade, da minha pecaminosidade, dos meus defeitos. Mas isso não me desanima. Isso não me desanima, porque Jesus disse, eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Por isso, Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você se sente um lixo, uma pessoa muito errada, você já estragou muito os seus relacionamentos, é por você que Jesus morreu. São seus pecados que Jesus quer perdoar. Jesus diz, eu vim buscar pessoas como você. Agora mesmo você pode dizer, Senhor Jesus, eu quero a tua ajuda. Estenda a mão da fé para cima. Peça ajuda a Jesus. Peça a ação do Espírito Santo sobre você. Peça um novo coração, peça a transformação da sua natureza. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Nós voltamos já já, nós vamos para o intervalo, a gente vai e volta e você espera a gente aí. Voltamos logo. Deus abençoe você. Bem, estamos de volta para continuar o estudo precioso de hoje da Palavra de Deus. Estamos nessa série de programas sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e especificamente nesses últimos programas estamos estudando a oração do Senhor, a oração modelo. Hoje o verso 12 é o verso que estamos estudando. Perdoa-nos as nossas dívidas. Vimos no primeiro bloco a importância tremenda de você ter um espírito de confissão. Para você ter esse espírito de confissão, nós vimos no primeiro bloco, você precisa reconhecer as fragilidades da sua natureza pecaminosa. Eu e você somos pecadores, nós somos propensos a errar. Ainda que buscamos a Deus, ainda que vamos à igreja, ainda que estudamos a Bíblia todos os dias, ainda que temos um programa de oração todos os dias, nós vamos falhar, nós vamos errar. Mas o Espírito Santo nos limpa a cada dia. Quando você confessa seus pecados são perdoados. Pecados confessados são pecados perdoados. Pecados que não são confessados, nem Deus pode perdoar. Eles permanecem comigo quando eu os não confesso. Eles ficam comigo. Quando eu confesso pecados, eles são transferidos para Jesus. E onde estiver o pecado, ali está a morte. Se os meus pecados confessados são transferidos para Jesus, então Jesus morre por esses pecados. Mas o texto continua dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando eu tenho a noção correta da minha fragilidade, da minha pecaminosidade, o Espírito Santo vai desenvolvendo em mim um espírito de misericórdia para com as outras pessoas. Eu vou me tornando uma pessoa sensível às falhas dos outros. Os outros também são humanos como eu. Onde você encontra ser humano, você encontra falha.
eu vou me tornando uma pessoa mais tolerante, mais amorosa no meu ambiente de trabalho. Eu vou me tornando mais tolerante dentro de casa com as pequenas falhas dos meus filhos, que são, às vezes, fruto não de rebelião, são fruto de irresponsabilidade infantil. Por exemplo, uma criança que deixou cair uma xícara, deixou cair um prato, quebrou um prato, porque uma falha típico de criança. A criança não deve ser castigada, não deve ser disciplinada por causa disso. Isso é fruto da sua irresponsabilidade infantil. Agora, claro, se essa criança, você disse para não pegar nesse objeto e a criança desobedeceu, pegou o objeto, ela deve ser disciplinada ainda que o objeto não seja quebrado. Não é o fato de quebrar o objeto, estragar o objeto que deve levar à disciplina, e sim a desobediência da criança. Mas, como eu estava dizendo, você quando tem noção da própria fragilidade, você começa a encarar o outro ser humano de maneira diferente, mais maleável. Sabe, misericórdia é algo que nós não vamos precisar no céu. O céu, me parece, que não vai ser um lugar onde a misericórdia será necessária. Porque quando é que nós precisamos de misericórdia? Nós precisamos de misericórdia diante das fragilidades de um outro ser humano, diante dos seus defeitos, diante dos seus pecados, diante dos seus erros, da sua doença, do seu mau cheiro. Aí eu preciso exercer misericórdia. E quando eu percebo a grande misericórdia com que Deus me tem amado, então eu posso também exercer misericórdia para com o meu próximo. E é isso que Jesus diz aqui: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu, para perdoar, preciso ter a disposição. O perdão já deve estar comigo antes que a pessoa venha pedir. E eu devo buscar o perdão de cima. Na verdade, o perdão é algo que vem de Deus. É algo que não mora comigo, não mora com você. Você não tem força, nem habilidade, nem disposição natural para perdoar. E tem coisas que as pessoas fazem que nos machucam. Então, perdoar não é esquecer. Porque quando a gente sofre uma dor, essa dor causa uma emoção e essa emoção grava esta informação de maneira muito forte na memória. Então tem gente que diz assim: eu perdoo, mas não esqueço. Claro, isso é óbvio, você não vai esquecer, a não ser que você sofra de amnésia. Então não é possível você esquecer uma ofensa, uma dor que você recebeu. Mas ainda que você não esqueça, você pode perdoar. Porque o ato de perdoar é uma decisão da vontade santificada pelo Espírito Santo. Assim como o amor. Amor é uma decisão. O perdão também é uma decisão. O perdão dói porque eu sofri uma ofensa, eu sofri uma dor e agora vou perdoar? Alguém doeu para mim o que eu sofri e eu vou perdoar essa pessoa, mas foi isso que Cristo fez. Lá em Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores, ele sofreu pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. O perdão não parece ser uma coisa justa, mas ela ajusta as coisas. É a única maneira de nós vivermos em família. Você pode imaginar uma família onde não haja perdão, onde não haja misericórdia? Não existe misericórdia no relacionamento do casal, não existe misericórdia no relacionamento entre pais e filhos. Como que fica esta casa? Agora, eu quero dizer para você, a misericórdia começa com o casal. Começa com o pai e a mãe. E os filhos vão desenvolvendo estas virtudes que enxergam nos pais. A palavra de Deus diz mais no verso 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E termina a oração de novo com a adoração, como começou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ato de adorar. E agora a oração termina com a adoração dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Assim termina a oração do Senhor. Mas Jesus termina a oração modelo e agora ele comenta. Eu fico imaginando que é possível que Jesus tenha comentado a parte da oração que ele achou mais importante. De todas as partes que nós estudamos da oração, qual, na sua opinião, é a parte mais importante? É a parte da adoração, é a parte de aceitar o reino de Deus, de fazer a vontade dele na sua casa, assim na terra como no céu, e claro, dentro da sua casa também. É a parte de ter a confiança de que Deus vai me dar o sustento, vai me dar o pão de cada dia, isso é muito importante. Ou a parte do perdão. Olha só o que Jesus vai dizer. Jesus agora nos versos 14 e 15 diz algo muito interessante. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, olha, escuta bem, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Para mim isso é muito sério. Se eu não tenho disposição de perdoar, se para mim o perdão é algo impossível, se eu me comprazo, se eu me deleito na vingança, se eu deito na cama e fico remoendo pensamentos de vingança, se eu me agrado em pensar na ofensa que sofri e fico imaginando e revendo a cena e acho que eu estou justificado porque o erro não foi meu, o erro foi da outra pessoa, então eu acho que eu estou justificado por manter essa mágoa, por manter essa amargura dentro de mim. Eu quero dizer para você que Deus não me garante esse direito. A palavra de Deus não me garante o direito de ficar amargurado. Se eu estou amargurado, eu posso perder a minha vida eterna. E o erro foi do outro. Sabe, a amargura é muito difícil de ser notada, de ser distinguida, localizada na minha vida, porque ela está mascarada pelo erro da outra pessoa. A outra pessoa que errou para comigo, a outra pessoa que me magoou, que me ofendeu, que abusou de mim, e às vezes são abusos sérios, há casos de abuso sexual, e o abusador já morreu, e essa pessoa que ficou viva, que não foi a pessoa que errou, que sofreu o abuso sexual ou outro tipo de abuso, abuso financeiro, abuso verbal, abuso moral, não sei. Essa pessoa que sofreu o abuso está viva, a outra já morreu, e essa é a que está mais sofrendo, está ficando doente e pode perder a vida eterna por não perdoar. Jesus está falando uma coisa muito séria. O perdão parece impossível para você. O perdão é impossível para seres humanos naturais. Mas o que é impossível para o homem, Deus torna possível por Cristo. Se eu tenho amargura na minha vida, se você tem amargura na sua vida, você pode confessar agora para o Senhor Jesus. Dentro desse programa, você pode dizer: meu Jesus, eu estou amargurado, estou amargurada. Eu quero confessar isso ao Senhor. Perdoa esse pecado. Reconheça a amargura. Reconheça a sua mágoa como pecado. Confesse isso para o Senhor. E peça ao Senhor habilitação para perdoar. Jesus pode ajudar você a perdoar agora. Perdão é uma decisão da vontade. Começa com a decisão e você vai pedir ao Senhor que lhe dê este perdão. Porque a palavra de Deus diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, Mateus 6, 14 e 15, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdão é muito mais do que algo relacional. É algo espiritual. Para perdoar, eu preciso receber o Espírito Santo. Eu preciso ser cheio de algo que está fora de mim. O poder de Deus. Deus chama você para perdoar. Perdoe agora. Confesse as suas mágoas.
confesse a sua amargura e comece a perdoar agora em nome de Jesus. Deus te abençoe. O Senhor é contigo. Não temas, crê somente.